E outubro não seria um mês do horror se eu não incluísse um livro da querida Agatha Christie aqui nessa pilha de leituras do mês. Dessa vez eu escolhi O Assassinato no Expresso do Oriente. O livro aqui, ele é um livro bem famosinho da Agatha, né? Eu vejo muitas pessoas falando dele. Eu já li alguns outros livros dela, como por exemplo o E Não Sobrou Nenhum, que é um dos meus favoritos. Já li Os Relógios, já li Os Crimes ABC. Se não me engano, eu já li O Misterioso Caso de Styles, que é um livro que eu não gostei tanto assim. Meu repertório só vai crescendo com a Agatha. Eu tento, né, ler aí pelo menos um Agatha ou dois por ano, né, dependendo do meu humor. Não deixo ela reservada só para o mês do horror, porque ela é uma das minhas escritoras favoritas. Esse livro aqui, ele foi escrito entre pós-guerras, né, entre 1928 e 1932, e foi lançado em 1934, e era uma época tida como uma época de prosperidade na Europa. Depois da guerra vem a bonança, então eles meio que viviam isso. E viajar aqui no Expresso do Oriente era um sinal disso, de status, de prosperidade, de viva la vida, ou algo do tipo. A inspiração para Agatha de escrever esse livro aqui veio de várias viagens que ela fez aí pelo Oriente Médio. Obviamente, as suas viagens no Expresso do Oriente, onde ela viajou 2 vezes. Essas 2 viagens ela fez com seu segundo marido, que se chamava Max Dulohan, ou algo do tipo. Ela gostava muito da cultura que eles tinham, né, no Oriente Médio, e ela foi captando inspirações aqui, ali, de todas essas viagens que ela fazia. Isso meio que foi formando O Assassinato no Expresso do Oriente. Inclusive, em uma dessas viagens que a Agatha fez, o trem dela chegou a ficar trancado no meio de uma nevasca terrível. Essa questão da nevasca é usada aqui no livro, assim como nessa época também a Agatha era muito obcecada com crimes reais. Então teve um caso muito famoso, que foi o caso Lindenberg, né, onde teve o assassinato de uma criança ou algo do tipo. Ela também incorporou esse elemento nessa história aqui, na história dela. Ficou algo muito bem pesquisado, muito bem pensado pela Agatha, não é uma coisa solta que ela criou nem nada. Toda uma pesquisa, né, uma inspiração para criar essa obra dela. E nesse livro a gente tem mais um caso do Hercule Poirot, um dos famosos detetives da Agatha Christie, junto com a Miss Marple, e que ele está fazendo uma viagem nesse Expresso do Oriente, né? Ele, se eu não me engano, ele saiu de Istambul e saindo para o Reino Unido. O livro já começa assim, não temos cabines, está todo lotado. Aparentemente, esse trem não lota nessa época do ano, né, era no inverno, mas nesse dia, todas as cabines ali no vagão onde o Poirot estava, né, estavam cheias, não tinha vagas, mas ele infelizmente consegue uma vaga, ele pode aí, né, fazer a sua viagem tranquila. O que ele não esperava é que no meio tempo disso, ia acontecer um assassinato. Ele meio que estava de folga ali, e ele não estava afim. Tanto que quando ele soube, né, do assassinato dentro do trem, ele falou, não vou resolver, não é comigo. Mas ele, como sendo um detetive curioso, ele foi tentar resolver esse caso aqui. O livro, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte você tem a introdução, né, dos personagens, de todos os passageiros do trem, e o que eles estão fazendo nesse trem, assim como você tem aí as conversas do Poirot com outros personagens. Na segunda parte, após o assassinato, o Poirot ele começa a colher informações, ele quer saber quem são essas pessoas que estão nesse trem, onde eles estavam, porque é muito, né, estranho ninguém ter visto um assassinato, principalmente porque, assim, a cabine onde o assassinato ocorreu, tinha alguém do lado. A pessoa até ouviu algum grito ali, mas ela não viu ninguém, nada do tipo, assim, ela só sai berrando, assassinato, assassinato. Então, é uma coisa meio estranha, assim, né? Dentro de um trem ninguém ter visto nada. Começa a colher essas informações, então ele começa a conhecer mais quem é o cara que foi assassinado, né? Que, se eu não me engano, ele é um homem que se chama Cassetti, e ele é um assassino. Ele foi responsável pela morte de uma criança e de uma mãe, né, uma atriz muito famosa, e que estava disfarçado, né, ele fugiu da América, na verdade, ele está na Europa. As pessoas elas começam a lembrar desse cara, que ele não teve essa justiça na América. Sim, um cara que era para ser julgado. Ele matou uma criança. A mãe da criança morreu em decorrência dessa morte da criança. E ele está fugindo. E todo mundo meio que conhece a história dele. É muito suspeito. Então, assim, como vocês podem ver, a Agatha ela vai criando todo um ambiente ali de mistério em volta desse caso. Aí, na terceira parte, né, depois de colher todos os depoimentos, todos os fatos, né, que o Poirot sempre coleta de alguma forma, porque ele, para mim, ele é uma pessoa mágica, porque ele coleta coisas que a gente não percebe. Está tudo ali, a gente
se a gente voltar no livro, né, esse ler de novo, a gente vai perceber ali os pequenos detalhes para tentar solucionar o caso. Mas nessa terceira parte ele foca mais nisso, né, de criar essa teoria, quer saber como aconteceu esse caso, porque muitas coisas não batem no depoimento são 12 passageiros, né, incluindo o morto ali, se eu não me engano, são 3. Ele quer saber como, né, cada um está ligado aí a esse crime ou não. Então é isso que ele vai fazer nessa terceira parte. E aí, quando ele chega na conclusão do seu caso, é um momento assim de, sabe, você fica tipo, gente, eu não tava esperando esse. Eu esperava, mas eu não esperava dessa forma. Sabe, como eu falei ali no começo, a Agatha, ela tem isso. Todos os finais que ela traz para os seus livros é algo muito inventivo, é algo muito, sabe, mirabolante. Isso pode agradar muitas pessoas e pode desagradar muitas, porque não tem aquela verossimilhança com a realidade que as pessoas esperam de livros sobre crimes e tudo mais. Então, isso meio que pode deixar as pessoas com opiniões controversas em relação às obras dela. E eu acho que a Agatha, ela é uma autora, ela escreve muito bem. Todas as suas histórias, elas são muito simples, ao ponto de, assim, ser algo muito simples mesmo, quase amador, porque você não tem a festividade que você encontra em livros atuais. Escrevia algo muito simples, ela ia criando a sua história, ia criando o ambiente, ia detalhando os personagens. Quando você chega no desfecho, o desfecho é mirabolante, né? Não é a história em si, não é cheia de frufrus ou algo do tipo. É exatamente essa simplicidade das obras da Agatha que fisgam um leitor, coisa que você não vê até vê, assim, né, em livros que as pessoas lançam hoje em dia, mas não é algo que nem ela tinha essa simplicidade, esse é o traço, né, de escritora dela, uma simplicidade, ela vai criando, você vai tecendo a sua história. Quando você vê essa história, ela tomou uma proporção tão grande, e aí vem o detetive, vem a conclusão, e é aquele balde de água fria na sua cabeça, porque é geralmente o que a gente não esperava, né? A gente pensa que pode ser isso aqui, mas não, ela vai lá e muda para outro lado. Ela vai jogando ali, ó, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, mas chega na hora, né, o que ela cria é algo muito grandioso, né, pro leitor. Assim, ler Agatha Christie é sempre um acerto, eu diria. Você não vai ficar entediado com os livros dela, porque te prende. Essa mulher prende as pessoas de um jeito nas suas histórias, por mais simples que seja, ela te mantém preso e você quer saber o que vai acontecer no final. E a gente vai sempre ter o Poirot para resolver os casos mais impossíveis que sejam, ele vai resolver de alguma forma. Adoro muito esse detetive. Então, se você ainda não leu, pelo amor de Deus, se você ainda não leu algum livro da Agatha Christie ainda na sua vida, eu sugiro muito que você leia esse aqui, O Assassinato no Expresso do Oriente. Ou comece também pelo E Não Sobrou Nenhum. É um dos melhores livros que ela já escreveu. Esse aqui é muito bom. Os Relógios também é muito bom. Mas o E Não Sobrou Nenhum é, assim, ó, disparado. Eu consideraria a obra-prima dela. Porque aquele livro é muito bem escrito. E você vai descobrir o que acontece, o finalzinho, na última frase do livro, assim, é do epílogo ainda, não é nem dos capítulos, é do epílogo. Esse aqui tem, né, um desfecho muito mirabolante também, muito bem criado, muito bem pensado. Então, assim, eu deixo minha recomendação para vocês. É uma boa pedida aí pro seu mês do horror.